presidente da Suprema Corte tem que se expressar e contra qualquer fala que seja minimamente atentatória à estabilidade dos poderes. E assim o fez. Mas também é bom lembrar que o ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, também deu uma declaração minimizando a fala a respeito dessa questão do cabo, do soldado, né? E também, desculpa ter que falar aqui, mas foi mencionado aqui que eu gosto de dar carteirada, mas o candidato até hoje não pediu desculpas para aquela médica que ele ofendeu no Lourenço Jorge, deu uma carteirada nela e o soco que ele deu na cara de uma pessoa na rua. Então, quem tem predisposição à violência não sou eu. Por isso que o Supremo Tribunal Federal tem sim que defender a ordem, a democracia, né? Nós, chegando aqui no SBT, vimos aí a gangue nervosinha, que estava querendo até impedir que eu entrasse aqui no SBT. Então, essas questões de tolerância é que nós precisamos difundir. Nós temos que ter ordem e o Supremo Tribunal representa esse equilíbrio entre os poderes. Atenção, o candidato Eduardo Paes me fez um pedido de direito de resposta em relação a esse comentário na resposta da colega Silvia, citado pelo candidato Wilson Witzel, e acaba de ser concedido antes que Ciro Neves, da Super Rádio Tupi, faça a pergunta dele. O senhor tem direito à resposta. Olha, a gente tem que aprender a existir o contraditório, né? Você tinha pessoas se manifestando na entrada do debate do SBT, fazendo parte do jogo político, né? Isso não tem nada de anormal. Aliás, quando você governa, eu fui prefeito do Rio durante 8 anos, né? É muito normal que as pessoas façam protestos, que elas te abordem na rua, que elas te contestem, que elas façam manifestações, né? Não é verdade o que ele diz, que eu dei carteirada em médica nenhuma, né? Eu, como um pai, levei o meu filho para um hospital público da Prefeitura do Rio, né? E tem testemunhas que gravaram, inclusive, já fui destratado por uma médica que provavelmente não gostava de mim como homem público. Eu exigi dela tratamento como cidadão, né? Como qualquer cidadão que tem que ir ao hospital público ser sempre bem tratado. A gente tem que aprender que na democracia a gente vai sempre ouvir o contraditório e a gente já sente o estilo autoritário, né? Desse candidato que começou o segundo turno dizendo que ia me dar voz de prisão se eu falasse qualquer coisa que não agradasse. Ele imagina governando, chegar uma pessoa humilde e pedir para ele qualquer coisa. Acabou o tempo, candidato. Agora, meu colega da Rádio Tupi, Ciro Neves, faz a pergunta para o candidato Eduardo Paes. Ciro? Candidato, o senhor apoiou e faz parte do grupo político do Cabral e do Pezão. O senhor falou que isso fez parte de um momento político, né, da sua carreira. Hoje, qual a sua avaliação sobre os governos Cabral e Pezão? Olha, o resultado está aí, né? Eu fui como prefeito do Rio, né? Eu me elegi em 2008 a primeira vez, dizendo uma coisa que eu repito agora, né? Se eleito, eu disse lá atrás, vou trabalhar em parceria com os governos. O que era sempre a história do Rio de Janeiro? A prefeitura, o prefeito, acabava sempre brigando muito com o governador e com o presidente. Eu me elegi com esse discurso, um discurso muito forte durante a minha eleição. E não me arrependo disso. Eu convivi com 3 governadores, né? O Cabral, o Pezão e o Dornelles, que assumiu um período que o Pezão ficou doente. Depois convivi com o presidente Lula, depois com a presidenta Dilma e depois com Michel Temer. Ou seja, as pessoas elegeram, eles entraram lá de outras formas, né? São pessoas com as quais eu tinha responsabilidade institucional de conviver. E acho que eu consegui trazer muita coisa para o Rio a partir dessa relação institucional. Eu, apesar de ser oposição ao Crivella, acharem um péssimo prefeito, estar feliz dele apoiar o meu adversário, eu vou lidar com todos os prefeitos do Estado, inclusive o Crivella, e com o próximo presidente da República também, é assim que eu lido sempre na questão institucional. Fim do tempo. Agora, Betinho do Voz, das Comunidades, faz a pergunta para o candidato Wilson Witzel. Betinho. Boa noite, candidato. Candidato, das 66 páginas da sua proposta de governo, a palavra favela aparece apenas 4 vezes e comunidade apenas 5 vezes. Num dos trechos, abre aspas, o senhor diz: o plano habitacional do Estado vai garantir que as comunidades tenham infraestrutura viária que possam facilitar a ação policial, fecha aspas. O seu objetivo, então, seria adaptar a infraestrutura das favelas para a política de enfrentamento que mata tantos inocentes nas comunidades? 1 minuto para a resposta. Não, o programa é muito mais amplo que esse. O programa Comunidade Cidade, ele tem por objetivo resolver definitivamente não só a questão da segurança pública nas comunidades, mas também resolver o problema de acesso a essas comunidades. Já se fez o programa Favela Bairro, que não resolveu, colocou a UPP também, não resolveu, a Polícia de Proximidade. Então é preciso levar dignidade aos moradores. Além de fazer a abertura das ruas nas comunidades, nós também vamos entregar o título de propriedade a cada uma das moradias. E, a partir disso, ajudar as prefeituras a fazer um planejamento do plano diretor
para poder ter expansão imobiliária e evitar que continue a expansão das comunidades. O que nós assistimos nos últimos 20 anos foi o completo abandono das comunidades. Elas estão à própria sorte sem saneamento básico. Fez-se Olimpíada, Copa do Mundo, Pan-Americano, foram bilhões gastos em reforma fraudada do Maracanã e as comunidades continuam desassistidas. Nós queremos acabar com essa diferença morro e asfalto. É a comunidade-cidade. Agora, para encerrar este bloco, a gente tem aqui a parceria com o meu colega do SBT Rio, Humberto Nascimento, que vai fazer a pergunta para o candidato Eduardo Paes. Humberto. Candidato, em 2016, o SBT Rio denunciou com exclusividade irregularidades na obra do Velódromo Olímpico. Saiu uma empreiteira que tinha vencido uma licitação legítima e entrou uma outra sem licitação ligada ao líder do MDB na Alerj. Essa denúncia já está com o núcleo da Lava Jato no Rio. Por que a Polícia Federal diz que a relação entre a Prefeitura e empreiteiras estava repleta de vícios? Um minuto de resposta, claro. Candidato. Olha só, a gente faz um processo licitatório. Né? A empreiteira que estava fazendo a obra do velódromo, eu não tenho aqui todos os detalhes, né? Ela vai e não consegue dar conta disso. Você contrata uma empresa, estuda de acordo com a lei de licitações, é assim que vai, que é segunda colocada, se não tivesse segunda colocada, eu não lembro de fato dos detalhes, você tem que chamar uma outra empresa, né? O deputado André Lazzaroni em nenhum momento pediu, ou sequer teve qualquer interferência na escolha dessa empresa. O que tem é que se investigar, quer dizer, eu não vejo problema nenhum se a Polícia Federal, se o Ministério Público acompanha essas questões, né? Que bom que acompanhe, identifique se houver qualquer caso de corrupção, se alguém ganhou alguma coisa nessa obra, por essas relações, que pague pelos seus erros. Eu nunca temi isso, nunca tive medo disso e nunca impedi isso. As obras das Olimpíadas eram todas muito acompanhadas por forças-tarefas. Aliás, o Ministério Público Federal nos ajudou muito em Deodoro, quando viu lá um desvio, pediu, parou, para de pagar, e a gente parou de pagar naquele momento, acompanhando a recomendação do Ministério Público Federal. É assim que se governa. Ainda bem que os órgãos de controle... Um minuto de resposta, e assim a gente termina este bloco aqui. Eu quero agradecer você que está colocando a hashtag Debate SBT Rio, a gente nos trends aí do Twitter. A gente volta daqui a pouquinho, lembrando que o Debate SBT Rio é em parceria com o jornal Folha de São Paulo, Portal UOL, Super Rádio Tupi e Voz das Comunidades. A gente vai para um rápido intervalo, mas tem volta aqui com os jornalistas e ainda tem o último bloco em que candidato pergunta para candidato. Estou te esperando, hein?